Então, o título da lição, né? Uma serva de coragem. O texto áureo, meus irmãos, da revista diz: E disse Esther, se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã, hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Esse texto está no livro de Esther, capítulo 5, versículo 4. Verdade aplicada da lição. A vida de Esther nos ensina e nos incentiva a viver uma vida com sabedoria. Objetivos da lição: apresentar a beleza do caráter de Esther, expor que Deus se alegra da humildade dos seus servos, ensinar que Esther era uma mulher virtuosa. Esses são os objetivos da lição. Texto de referência, meus irmãos, está no livro de Esther, capítulo 2, versículos 8, 10, 16 e 17. Vamos ler então, né, o texto de referência, para que possamos então ter a base bíblica, né, para a lição desta manhã. Esther, capítulo 2, né, está na revista, nas referências aqui, né, que a revista nos dá. Vamos ler então, né, o texto de referência, Esther 2, versículo 8, versículo 10, 16 e 17. Diz assim: Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandamento do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther, mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Esse é o texto de referência da lição nesta manhã. E, meus irmãos, o livro de Esther nos trouxe, né, o estudo do livro de Esther na escola dominical tem nos trazido muitas bênçãos e conhecimentos da palavra de Deus. E nesta última lição, nós vamos fechar aquilo que é o propósito de Deus para nossas vidas através, então, do livro de Esther. E a introdução, meus irmãos, da nossa revista nos traz algo muito interessante, porque, e eu peço a você, né, irmãos, que esteja aí com a sua Bíblia na mão, que esteja aí com a sua revista nas mãos, e que você acompanhe conosco, né, o estudo da lição nesta manhã. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta a fazer, que você possa enviar, né, nos nossos comentários as perguntas, que você possa enviar nos comentários as perguntas. Lu, tá indo bem aí? Tá saindo nos comentários tudo direitinho? Como que é o nome da irmã? Amém. Meus irmãos, no final, como nós fazemos em todos os nossos cultos, né, tem irmãos pedindo oração, nós faremos no final do estudo, nós faremos uma oração de intercessão. Como nós sempre temos feito, nós vamos interceder e orar por cada pedido de oração, por cada necessidade. Foi pedido de oração ali pela irmã Maria Helena, nós cremos que Deus é poderoso para visitar ela lá. Nós estamos aqui em oração
no Espírito agora, porque vamos estudar a lição, mas no final nós vamos interceder por todos os pedidos de oração. Pode fazer nos comentários aí, coloque o seu pedido de oração e nós vamos interceder, né? Já tem a irmã Maria Helena para orarmos, mas nós vamos orar, interceder e vamos, no final, pedir a Deus que visite cada vida, cada família, e Deus, que é poderoso, nós cremos nisso, vai visitar cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que forem pedir oração. Se tiver a sua dúvida, também mande nos comentários, que também no decorrer aí, no final, nós vamos respondendo aí as dúvidas e dificuldades que os irmãos tiverem no entendimento. Mas tem em mãos a sua revista, tem em mãos a Bíblia Sagrada, e nós seremos abençoados por Deus. Então, meus irmãos, como eu disse, a lição de hoje, Esther, uma serva de coragem. A introdução da revista nos diz assim, Esther, mesmo em terra estranha, demonstrou que possuía um sólido sistema de crenças e valores refletidos ao lidar com as diversas situações. Que possamos aprender com Esther a termos uma conduta de fé, vivendo não de acordo com o mundo, mas de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, uma coisa interessante sobre a questão da vida de Esther é que nós já estudamos aqui nas lições passadas, quando Amã se levantou, para afrontar a Deus e também aos judeus, que eram os servos de Deus. No momento em que Amã se levanta para destruir o povo de Deus, Esther, ela já era rainha, Esther, ela já era uma pessoa que estava no meio ali de toda a situação. E o que é interessante sobre a vida de Esther é que ela não estava mais convivendo com o povo, ela estava ali convivendo no palácio, junto com outras mulheres, e era uma das candidatas a se tornar a rainha, a se tornar aquela que seria a esposa do rei. E o que é interessante sobre isso é que Esther, ela poderia, meus irmãos, usar da sua situação, e na realidade, o próprio capítulo 2 nos dá uma noção sobre isso, porque Esther estava dentro do palácio, então ela podia usar o seu cargo, usar a sua situação e ficar ali na dela, em segurança dentro do palácio, e não se, vamos dizer assim, se intrometer, Tiago? Na situação que estava acontecendo com o povo. Afinal de contas, ela estava dentro do palácio. O irmão Tiago está aqui, meus irmãos? Ele também vai comentar algumas coisas, situações, nos ajudar aqui. Mas Esther, ela poderia usar do privilégio que ela tinha de estar ali dentro do palácio, não estando no meio do povo, e ficar na dela, e não se intrometer na situação que o povo estava vivendo ali, e pensar assim: eu estou segura aqui, e nada vai me acontecer porque eu estou dentro do palácio, então eu não preciso me intrometer no que está acontecendo com o povo. Mas olhando para isso, meus irmãos, e aí, no contexto da lição, olhando para isso, me veio uma pergunta na mente, e que na realidade serve para nós nos dias de hoje. Por quê? Esther podia aproveitar o privilégio que ela tinha, ficar ali escondidinha, e nem querer saber da situação do povo. Não, eu estou aqui, deixa eu aqui, e pronto. Mas aí, a pergunta que vem à mente, você que me ouve nesta manhã, e você que me assiste, neste estudo da Escola Dominical nesta manhã, a pergunta é: esta era a vontade de Deus para Esther? Essa pergunta nos vem à mente por quê, irmãos? Como eu disse, ela não tinha obrigação, humanamente falando, nenhuma de se intrometer. Ela estava dentro do palácio, estava ali tranquila, junto com outras moças, pronta, para ser uma candidata à rainha, e ela talvez não teria que se intrometer nisso.
Porém, a pergunta novamente essa é a vontade, era a vontade de Deus. E por que, irmãos? Muitas vezes, nós nos encontramos em situações que temos que realmente pensar nisso também. Por quê? Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos entender uma coisa. Por exemplo, Efésios 5:17. Efésios 5:17 diz assim, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha só, Tiago. A Bíblia diz assim, não sejais insensatos. Insensato é alguém sem entendimento, é alguém com um pensamento louco, alguém que não, fora do seu entendimento. Mas não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Uma coisa que nós temos que entender, meus irmãos, é que quem nos chamou e quem nos escolheu foi Deus. Esther fazia parte do povo judeu. Apesar de não estar no meio do povo judeu, Esther era uma judia. Ela só estava numa condição diferente do povo judeu. Porém, ela também era judia. E tanto o povo judeu como nós fomos escolhidos, chamados e levantados por Deus para um propósito. A Bíblia diz em João 15:16, Jesus falando com os discípulos, não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então note que a escolha parte de Deus. Deus escolheu o seu povo, Deus escolheu aqueles que vão servi-lo, Deus salvou aqueles que vão ser os seus servos. Só que, quando Deus escolhe e chama, Deus escolhe com um propósito. Deus escolhe com um objetivo. Então, o versículo de Efésios 5:17 nos chama a atenção para isso. Por quê? Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus tem algo a realizar em nós. Então, Esther estava na posição que estava, e nós vimos pelos estudos no decorrer das lições, que Esther estava na posição que estava, justamente por um propósito de Deus. E o que é interessante, irmãos, é que entender a vontade de Deus é essencial para as nossas vidas. Quando, no próprio livro de Esther, a Bíblia diz que Esther pensou. Por que nos dá a entender que pensou? Porque Mardoqueu, vamos dizer assim, exorta ela, porque Mardoqueu, quando fala com Esther, ele fala assim para ela, não pense que você estando aí no palácio, que você vai escapar desse mal que está vindo sobre nós. Mas aí ele fala algo interessante, porque ele fala assim, quem sabe Deus te colocou aí para esse tempo, ou para este propósito. Note então que, olhando para o contexto de Efésios 5:17, entendei qual é a vontade de Deus, Mardoqueu exorta Esther justamente nesse entendimento. Ele está dizendo, Esther, não seja insensata. Você está numa posição que você pode ser usada por Deus para abençoar outras pessoas, e você está pensando que não é isso. Note que ele exorta isso, Então, nós precisamos entender, meus irmãos e minhas irmãs, e esse é o primeiro ensinamento que eu tiro da introdução aqui, Esther teve uma conduta de fé, entendendo qual era o propósito de Deus, qual era a vontade de Deus. E aí, Esther então, entendendo a vontade de Deus, Esther age de acordo com a vontade de Deus. E esse é o ensino para nós nesta manhã. Não importa onde você está, quem você seja, ou que situação você esteja, há um propósito de Deus para a sua vida, há um propósito de Deus para mim, para você. Nós precisamos entender esse propósito, e as nossas ações e atitudes têm que ser de acordo com o propósito de Deus. Quer falar, Tiago? Inclusive, pastor, você falando de propósito, Deus, quando chama a gente, além de chamar, Ele não chama a gente sem nos dar condições para exercer a vontade dEle. Ele nos dá essa condição, nos dá essa capacidade.
Porque tudo, como para Deus tem um propósito, Ele não vai chamar a gente de mão vazia. O caso de Esther mesmo. Esther, ela recebeu uma posição de rainha, como o pastor mesmo disse, na qual ela exerceu a vontade de Deus. Então Jesus, quando chamou a gente também para fazer a obra dele, Ele nos deu capacidades, nos deu habilidades para exercer essa obra. E Deus é aquele que capacita, né? E assim, Deus capacitando, a gente também é capaz de cumprir a vontade dele. Então a gente não pode nem usar como desculpa e dizer que, Senhor, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. A verdade é que sabe. O que o pastor tinha dito é verdade. A pessoa só tem que descobrir a vontade de Deus. Descobrindo a vontade de Deus, ela também vai descobrir a sua vocação, o seu chamado, seja ministerial, seja em qualquer área, mas para fazer a vontade exclusiva de Deus. Glória a Deus. E isso é realmente a verdade, irmãos. Mateus fala da parábola dos talentos, né? E diz que o Espírito Santo distribui a cada um como quer, né? Então, note que a capacidade para fazer vem de Deus. E foi isso que o nosso irmão Tiago pontuou muito bem, né? O mesmo Deus que nos chamou é o Deus que nos capacita. Então, não há desculpa em dizer para Deus assim, eu não sei, eu não posso, eu não tenho como fazer. Porque Ele não só chamou, mas Ele também deu a capacidade para fazer, né? A parábola dos talentos fala isso, né? O Espírito distribuiu a cada um conforme a sua capacidade. Então, o Deus que chama é o mesmo que capacita, e nós temos que o que então? Entender qual é a vontade de Deus. Esther estava ali por um propósito. Esther estava ali por um objetivo que o próprio Deus estabeleceu. Deus tem um propósito nas nossas vidas. E o que é interessante, irmãos, é que a situação em que Esther estava, como eu disse no começo, ela podia usar como desculpa e dizer assim, eu não quero, ou eu não vou me envolver nisso, né? O povo que se vire. Mas, uma coisa que a introdução ainda fala, que Esther, na verdade, não viveu de acordo com o mundo, ou seja, de acordo com a situação que ela estava envolvida naquele momento. Ela tomou uma decisão de o quê? De seguir o propósito de Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus, Romanos 12:2, ele diz assim, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então note, meus irmãos, que o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Primeiro, não vos conformeis com este mundo. O que é não vos conformar com este mundo? É não tomar a forma do mundo, né? Conformar, tomar a forma. Mas, ele fala assim, né, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí entra a questão de você compreender o quê? O propósito e a vontade de Deus para a sua vida, aonde você está, né? Então, Esther não se conformou com a situação que ele estava, ela entendeu a vontade de Deus, e ao entender a vontade de Deus, que aí entra a relação do contexto, ela experimentou o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, esse texto deixa bem claro, a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Deus tem um plano, um propósito e um objetivo para as nossas vidas. Esther poderia se acomodar com a situação, se conformar com aquilo e falar, quer saber? É isso mesmo, não vai ter mais jeito, porque o decreto do reino pode voltar atrás. Então, eu me conformo com a situação e deixo acontecer. Só que não foi isso que Esther fez. Esther teve o que, irmãos? Uma atitude de fé diante da situação. E é o que Deus espera de nós, que nós tenhamos diante da situação, não conformismo, né? Minha vida é assim, nunca vai mudar, minha situação é essa, nunca vai acontecer nada. Não se conforme, pelo contrário, faça como Esther, tenha uma conduta de fé e olhe para a situação e diz, Deus me chamou
Deus me levantou, Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo, e eu, pela fé, vou ter atitudes de fé em relação à situação, e assim eu vou vencer. Isso exige, Tiago, de nós, um posicionamento. Porque Esther teve que ter um posicionamento em relação à situação que ela estava. E, irmãos, esse posicionamento parte primeiro de uma atitude de fé. E o que é a atitude de fé? Você confiar no propósito que Deus tem para a sua vida. Você confiar naquilo que Deus tem para você. E quando você entende que Deus tem algo para você, e você age pela fé, você caminha na direção do propósito. E nisso, irmãos, Esther é um exemplo a ser seguido para nós. Eu falei aqui no começo que não importa a sua situação onde você esteja, você é escolhido, é escolhida por Deus. Deus tem um plano, um propósito e um objetivo, e Deus vai cumprir em nós esse plano, esse propósito e objetivo. E nós temos que ter atitudes de fé em relação ao propósito do que Deus tem para nós. Pode falar, Tiago. Inclusive, pastor, nessa questão de propósito, a gente entende também que quando Deus coloca a gente numa determinada posição, a gente tem que usar essa posição para a glória dele e para benefício da igreja, né? Em outras aulas anteriores eu já até disse isso, que, por exemplo, um político cristão, né, um vereador, um deputado, até um presidente, que é cristão, ele está lá não porque simplesmente ele vai governar uma nação, ele está lá simplesmente porque ele vai cumprir o propósito de Deus de beneficiar a igreja e a causa do evangelho no país. Então é importante a gente considerar a posição que hoje nós ocupamos, né? Seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na igreja, e entender que essa posição foi Deus que nos deu e nos colocou ali para cumprir o propósito dele, para fazer a vontade dele. Por exemplo, numa empresa que a gente pode estar trabalhando, Deus colocou a gente dentro dessa empresa para que a gente não só recebesse o nosso salário, recebesse nossos benefícios, mas também Deus tem um propósito maior, quem sabe até de salvar almas que estão ali perdidas, através do testemunho, através da vida desse cristão que trabalha nessa empresa. Então é muito importante a gente sempre usar a posição que a gente ocupa para a glória de Deus e para benefício da igreja. Amém. E isso é tão importante, irmãos. Eu tenho falado aqui, você que me ouve, você que nos assiste, nós estamos vivendo um tempo, e eu digo isso, que é uma oportunidade. Por quê, irmãos? Essa pandemia está assolando a humanidade. Mas, como eu disse, né, um dia desse, até numa pregação eu falei, irmãos, mas nós nascemos nesse tempo. Nós não nascemos no tempo errado, nós estamos nesse tempo, e eu tenho certeza que no plano de Deus, Deus preparou esse tempo para nós como igreja, né? Para nós como igreja manifestarmos a glória de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, nós não podemos também, irmãos, e aí, usando exemplos de Esther, nós não podemos ter aquele pensamento que Esther teve no começo, que foi repreendido por Mardoqueu. Qual o pensamento? Eu vou ficar aqui no palácio e isso não vai me alcançar. Não, irmãos. Nós fomos colocados como exemplo, como servos de Deus neste tempo, e devemos seguir o exemplo de Esther após a exortação de Mardoqueu. O quê? Quem sabe para este tempo você não está aqui, para Deus te usar para curar os enfermos, para orar pelos desesperados, para ajudar os necessitados. A igreja, irmão, que está vivendo no tempo de hoje, ela tem que ter isso em mente. Nós temos a oportunidade dada por Deus de manifestar a glória de Deus através das nossas vidas. E Deus espera isso de nós como igreja no tempo de hoje. Por quê? Porque nós temos a oportunidade, irmãos, de manifestar o poder de Deus, de orar pelo enfermo e Jesus curar, de pregar a palavra de esperança para aquele que está sem esperança, de dizer que Jesus salva, liberta, transforma, leva para o céu. Irmãos, essa é a oportunidade que nós temos hoje. Inclusive, pastor, é a oportunidade da igreja mostrar que ela é útil para a sociedade. É nesse momento, porque para ela justificar o porquê ela tem que ficar aberta. Porque a igreja nada mais, nada é do que um hospital mesmo. Não só no sentido espiritual, mas até no sentido físico. Porque aqui a gente ora por curas, por libertação, por transformação. E isso afeta não somente a alma, mas afeta também o corpo. Então a igreja, nesse momento, tem que mostrar que é útil para a sociedade,
para a sociedade entender que a igreja tem que ficar com as suas portas abertas para receber aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, espirituais e até físicas, né? Questão de saúde. Então, esse é o momento que Deus estabeleceu para nós, como igreja, despertarmos e mostrarmos que somos úteis aqui nessa terra, para a glória dele. É isso aí, né? E isso, irmãos, exige o quê? Um posicionamento. Nós falamos da introdução só, irmãos, ainda nem entramos em toda a lição, mas tem os irmãos que dizem aqui, né? A comida é forte, irmão, porque essa revista inteira, irmão, nos ensinou muito, e essa última lição vai fechar com algo tremendo, né? Do qual nós não podemos fugir. Deus exige da igreja um posicionamento. Esther, ela teve que se posicionar, irmãos, e o que é interessante nisso, irmãos, é o que? O tópico 1 da lição vai dizer: Esther, um exemplo a ser seguido. E o bispo Abner, irmãos, usado por Deus, começa com uma frase que eu comecei a estudar essa revista e isso me chamou a atenção. Por quê? Porque ele começa com uma frase assim, ó: na igreja de Cristo tem lugar para todos. E isso, meus irmãos, na introdução eu comentei aqui que não importa quem você seja ou qual é a tua condição, você foi chamado e chamada por Deus para este tempo. E há lugar na obra de Deus para todos aqueles que, numa atitude de fé, se posicionam para glorificar o nome do Senhor, como o Tiago disse. Então, na igreja de Cristo, tem lugar para todos. Como assim, pastor? Para todos serem usados por Deus, para a glória de Deus. Então, irmãos, Esther é um exemplo a ser seguido para nós. Por quê? Porque, apesar de, num primeiro momento, ela demonstrar que meio que temeu a situação ali e pensou em se esconder, ao ser exortada por Mardoqueu, ela se posicionou. Irmãos, o que Deus mais tem feito nos últimos dias, através da sua palavra, é exortar a igreja a se despertar, a se colocar na posição de igreja, a se colocar na posição de servos de Deus, e neste tempo que estamos vivendo, manifestar a fé e ser instrumento de Deus para a glória dele, nesse tempo que nós estamos vivendo. E o que é interessante é isso que o bispo Abner fala aqui, irmãos, que é o comentário da lição, né? Na igreja de Cristo tem lugar para todos. E o que é interessante aqui, irmãos, é que a história de Esther, ela aparece num contexto onde as mulheres, elas eram tratadas como fracas e inferiores, né? Elas estavam inseridas ali, irmãos, numa sociedade, né? Existia essa crença, né, de que a mulher era fraca e inferior ao homem. É lógico, irmãos, que na criação, Deus criou homem e mulher de forma distinta, cada um com as suas qualidades e características, mas isso não faz de um superior e a outro inferior. Deus instituiu o homem como cabeça, mas não porque ele é melhor do que a mulher, mas porque Deus quis assim, e por um propósito Deus instituiu assim, né? Porém, o que acontecia, irmãos, naquela época, a mulher, ela não tinha crédito, a mulher era inferiorizada. Como eu disse aqui, né, o judeu orava e dava graças a Deus por não ter nascido mulher. Isso é um absurdo, né, irmãos, diante daquilo que é o propósito de Deus. Por quê? Deus criou cada ser humano com um propósito, como eu disse, com um chamado, com um objetivo. E todos, irmãos, diante do nosso Deus, são úteis para a sua obra. E Esther é o exemplo, irmãos. E eu creio que Deus faz isso, né? A Luciana está aqui nos ajudando, Luciana. Deus faz isso. Isso o que, irmãos? Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Por isso, irmãos, que eu achei lindo o que o bispo Abner colocou aqui. Na igreja de Cristo tem lugar para todos. Por quê? Porque esse é um princípio do Evangelho. 1 Coríntios ali 1:27 fala assim, né?
Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O 28, de 1 Coríntios 1 fala assim, Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Irmãos, Esther era uma mulher que era inferiorizada. Só que Deus falou assim, é ela que eu vou usar. Porque, irmãos, a Bíblia deixa bem claro que Deus usa quem Ele quer. Porque, irmãos, nós somos o barro ou o vaso, Deus é o oleiro. E a Bíblia diz, irmãos, que o oleiro tem domínio sobre o vaso para fazer com ele o que ele quer. Não é o homem que decide. Os homens aqui decidiram que a mulher era inferior. Mas Deus, quando criou a mulher, Ele falou assim, estou criando uma ajudadora. Estou criando alguém para não estar abaixo ou inferior, mas para estar do lado, caminhando junto e ajudando o homem na família para o propósito que Deus criou. Então, o homem, irmãos, ele inferioriza, ele desestimula e ele julga a aparência. Mas Deus conhece o coração, Deus sabe do propósito e do objetivo que Ele estabeleceu para cada um de nós. Recebe essa palavra, você que me ouve. Deus te escolheu, não importa a tua condição, não importa o lugar que você vive, não importa se você é o menor, o mais desprezado, é você que Deus escolheu, e o oleiro, que é Deus, que é o dono da nossa vida, quer te usar para a obra dEle. Deus quer nos usar. Pode falar, Tiago. Inclusive, pastor, o próprio Jesus mostrou a importância da mulher, no ministério dele, Tanto as mulheres sustentavam o ministério dele financeiramente falando. Maria ficava como discípula nos pés de Jesus, Porque a posição que Maria ocupava, segundo a cultura judaica, quando se sentava num pé de um mestre, é de discípulo. Então ela era uma discípula. E o próprio apóstolo Paulo, ele também enfatiza que em Cristo não há homem e nem mulher, no sentido de que os dois são herdeiros da mesma promessa, das mesmas bênçãos, da vida eterna, e de tudo aquilo que está prometido na palavra do Senhor, Então, essa diferença realmente vem dos homens. O papel, sim, o papel aqui na terra, a mulher tem o papel dela e o homem tem o papel dele. Só que, diante de Deus, os dois são iguais e merecedores, digamos assim, em Cristo, das mesmas bênçãos. E isso é tão importante, o Tiago citou aqui, e eu no esboço da lição coloquei isso. Gálatas 3:26, Gálatas 3:26 fala assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E no 28 ele fala assim, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então note que o Tiago falou aqui, irmãos, é corroborado pela palavra de Deus, Em Cristo, todos nós, irmãos, somos filhos de Deus. O homem é filho de Deus, a mulher é filha de Deus. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E para os filhos, o pai tem um propósito. Não importa se é homem, se é mulher, se é grande, se é pequeno, se é mais sábio ou menos sábio. Deus, Ele tem um propósito, Deus tem um objetivo, Deus tem algo a realizar. Não importa a tua condição, porque já dissemos aqui, a capacidade ela vem de Deus, é Deus que dá através do Espírito Santo. Então, meu irmão e minha irmã que me ouvem nesta manhã, o ensino desta lição, creia nisso, você foi chamado por Deus, você foi chamada por Deus, homem, mulher, criança, adolescente, jovem, todos vocês são filhos de Deus. Deus tem um propósito, um objetivo, e a glória de Deus na sua vida vai ser manifesta quando você se posiciona. Então note que o exemplo de Esther, irmãos, sendo uma mulher que naquele tempo era menosprezada e desprezada, Deus falou assim, é esse vaso que eu vou usar. Quem sabe você que me ouve está aí numa situação e Deus está falando para você, é esse vaso que eu vou usar. É você que Deus quer usar. Nós estamos hoje neste tempo, meus irmãos e minhas irmãs, fomos levantados por Deus como vasos de honra para sermos usados por Deus no tempo de hoje. Cada um de nós que Deus levantou, cada um de nós foi levantado por Deus
para ser usado como instrumento de bênção nas mãos de Deus. Creia nisso. E o que é interessante, irmãos, Esther apenas se posicionou. Só que note que a circunstância para ela era adversa. Por quê? Como eu disse, ela era uma mulher numa sociedade machista, patriarcal, em que o homem dominava tudo e a mulher era inferior. Então, ela teve que vencer o quê? Algumas barreiras. Ela teve que vencer algumas situações. Eu não estou dizendo que porque Deus escolheu você que vai ser fácil. Não, eu sou servo de Deus, vai ser tudo fácil para mim. Não, vai ter dificuldades, vai ter barreiras, vai ter impedimentos que vão se levantar, vai ter situações que você vai ter que enfrentar. E aí, irmãos, entra o exemplo de Esther. Por quê? Uma serva de coragem. Porque note, meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem nesta manhã, que Esther teve que ter uma atitude corajosa. Porque a lei dizia, além dela ser desprezada como mulher, além dela ser considerada inferior como mulher, a lei dizia que ninguém poderia chegar diante do rei sem ser convidado. Se fizesse isso, estava sujeito à morte. Aí, Esther ia olhar e falar, oxe, eu vou arriscar minha vida. Como eu disse, irmãos, ela não tinha obrigação nenhuma de, vamos dizer assim, se intrometer na situação que o povo estava vivendo. Ela não tinha obrigação nenhuma. Mas a Bíblia diz que ela tomou uma atitude. Porém, essa atitude que ela ia tomar, irmãos, ela não tomou de qualquer forma. Ela não foi lá e falou, quer saber, eu vou lá e vou fazer e pronto. Não. Esther, ela se tornou um exemplo para nós e alcançou o sucesso por causa do quê? Da dependência que Esther tinha de Deus. Ela não foi lá e fez, vou lá e vou fazer. Não. Esther, ao tomar conhecimento da situação e de que ela, vamos dizer assim, tomou o conhecimento da vontade de Deus para a vida dela, quando manda que eu falo assim, você está aí por um propósito, você está aí para algo. E muitas vezes, meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses e dizer aqui para você que me assiste nessa manhã, quem sabe a situação que você está vivendo, Deus te colocou nela por um propósito. Porque o contexto diz isso. Quem sabe Deus te colocou aí por um propósito. Então, você precisa entender qual é a vontade de Deus. Ao invés de murmurar, reclamar e achar que Deus está sendo injusto com você, procure entender qual é a vontade de Deus. E tome ações e atitudes que vão de acordo com a vontade de Deus, e Deus vai te dar vitória nessa situação. Pode falar, Tiago. Inclusive, pastor, tem um exemplo de Moisés também, que ele também não tinha obrigação, entre aspas, de ajudar o povo. Por quê? Ele tinha sido criado pela filha de Faraó, foi criado no Egito como se fosse um príncipe. Aí, uma certa vez, ele viu o povo dele lá trabalhando como escravo, e ele viu um egípcio, um algoz lá, maltratando um irmão israelita dele. Aí ele foi lá para defender esse irmão, acabou matando o egípcio, Inclusive, o escritor aos Hebreus, ele diz que Moisés foi fazer aquilo para mostrar para o povo que ele estava naquela posição para ajudar o povo a sair daquela situação. Só que ele foi mal compreendido mais tarde por dois israelitas que estavam brigando, e que interpretou mal a atitude de Moisés, e Moisés teve que fugir. Mas depois ele retornou a mando de Deus para libertar o povo. Então, como o pastor disse, quem sabe a posição que você ocupa hoje, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for, seja para cumprir um propósito específico em favor do reino de Deus e da glória dele. E isso é tão importante, meus irmãos, que Deus nos colocou com um propósito. Quando Deus nos coloca com um propósito numa situação, Ele se responsabiliza. E o que é interessante não importa a condição que nós estamos vivendo, não importa o problema que nós estamos vivendo. Quando Deus nos coloca numa situação, Ele nos põe com um propósito, Ele nos põe com um objetivo. E esse objetivo, irmãos, é Deus que vai cumprir
nas nossas vidas. Deixa eu só corrigir uma... Ô, Tiago, cadê o botãozinho em cima? Aperta aí. Isso. Só para a gente ver uma coisa. E, meus irmãos e minhas irmãs, continuando aqui a lição, a gente está... ao vivo é assim, né, irmãos? A gente resolve problemas técnicos e a gente vai fazendo aí a nossa lição conforme a vontade de Deus. De 1 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meus irmãos, como eu disse, Deus havia colocado Esther naquela situação por um propósito. Quem sabe você está na situação que você está por um propósito. O Tiago citou muito bem aqui Moisés, né? Ele teve que matar um homem para defender o povo. Então, havia algo justificado ali, né? Não estou dizendo, meus irmãos, e calma aí, né, nessa situação, que você vai sair matando pessoas aí, né? Não, mas eu estou dizendo, a situação de Moisés é algo justificado. E o que é interessante é, quando Deus nos põe na situação, Deus não nos vê como o mundo vê. Que é uma das coisas que no tópico 1, o bispo Abner trata aqui. Ou Deus não nos vê como às vezes nós nos vemos. Porque às vezes a gente fica assim tão inferior, né? A gente se acha inferior, a gente se acha... a gente se menospreza, a gente se diminui, né? Muitas vezes o nosso pensamento é justamente assim também, né? O nosso pensamento é de nos menosprezar. Só que, irmãos, Deus não nos vê como o mundo vê e nem como nós, né, nos vemos. Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, é onipotente, Ele conhece tudo. E como eu disse, Deus nos chama com um propósito. E quando Deus nos chama com um propósito, Ele nos chama para cumprir algo através de nós. E nós temos que entender isso. Esther, ela foi colocada ali. E quando ela entendeu qual era a vontade de Deus, ela começou a ter atitudes de acordo com a vontade de Deus. Porque aí, nós já estudamos isso aqui, né? Ela foi orar, ela foi jejuar, ela foi buscar de Deus uma direção. E às vezes, meus irmãos e irmãs, é a atitude que Deus espera de nós. Porque muitas vezes, nós estamos nas situações, e aí... não fazemos nada para entender a vontade de Deus. Ou seja, não oramos, não jejuamos, não buscamos entender o que Deus espera de nós como atitude. E só ficamos reclamando, murmurando que Deus não nos ouve, que Deus não tira da prova, que Deus, né, que eu estou há muitos anos nisso, que já não acaba, que não sai, a situação não muda, e que isso e aquilo outro. E às vezes, não buscamos compreender o quê? Qual é a vontade de Deus. E Esther, quando ela entende a vontade de Deus, o que ela faz? Ela reúne as suas mulheres e orienta a Mardoqueu. Fala, ó, eu vou orar daqui e você ora daí. Eu vou jejuar aqui e você jejua aí. E Deus vai então nos direcionar e vai ser conosco naquilo que nós temos que fazer. E Deus vai nos dar vitória. Foi isso que Esther fez. E o que é interessante, meus irmãos... é algo que Deus me deu aqui, nesse pensamento, nessa lição. E na verdade, nós estamos, a partir dessa semana, né, nós estamos publicando vários videozinhos devocionais. E na verdade, o vídeo devocional que eu publiquei foi justamente sobre o que Deus falou comigo nessa passagem de Esther. Por quê? Esther, Deus tinha um propósito na vida dela. E quantos de nós, né, já não escutou essa frase? Deus tem um plano na sua vida. Quem nunca já escutou essa frase? Irmãos, está dentro do tópico 1, né? Nós estamos aqui percorrendo o tópico 1 da lição, onde Esther é um exemplo a ser seguido. E no tópico 1 da lição tem essa pergunta: quantos de nós já não escutaram alguma vez assim, ó, Deus tem um propósito para a sua vida? Deus tem um plano para você. Mas quanto de nós ficou só escutando isso? Por quê, irmãos? Quando nós ouvimos isso, muita gente fica assim, se Deus tem um plano, então eu vou esperar Deus cumprir, né? E, irmãos, é fato uma coisa. O quê? O que Deus prometeu e o plano que Deus tem na sua vida, Deus vai cumprir. Jeremias 29:11 fala isso, né? Eu sei os planos que tenho a vosso respeito,
planos de paz e não os de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, o que Deus prometeu, Deus ele vai cumprir, meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem. O que Deus prometeu na sua vida vai acontecer e vai cumprir. Mas a questão é, eu sei que Deus tem um plano, mas existe um tempo determinado para Deus cumprir esse plano. E aí é justamente essa questão. Por quê? Porque a lição fala assim, ó, você já escutou muitas vezes, Deus tem um propósito para a sua vida. Nós já escutamos muitas vezes. É bem possível que sim. Só que, entretanto, pode ser que você não tenha percebido ou confiado na verdade que há nessa frase, de Deus ter um propósito na sua vida. Por quê? Porque muitas vezes você só ouviu isso, mas não tomou nenhuma ação e atitude em relação ao plano que Deus tem. E o contexto que nós lemos aqui, meus irmãos, do livro de Esther, capítulo 2, tem algo bem interessante sobre isso e o ensino para nós. Por quê? Porque Esther entendeu que Deus tinha um plano para a vida dela. Só que acontece, meus irmãos, o capítulo 2 de Esther fala que para ser apresentada diante do rei, no capítulo 12 fala assim, ó, Esther se preparou por 1 ano. Então o que acontece, irmãos? A pergunta é essa: Deus tem um plano e um propósito na sua vida, mas enquanto esse propósito não se cumpre, o que você está fazendo? Você está se preparando para o propósito que Deus tem para você? Porque isso, irmãos, é uma verdade bíblica. A capacidade, ela vem de Deus, mas colocar em prática isso depende de nós. Então, enquanto Deus não cumpre o seu propósito, você está se preparando? Por quê? Porque Esther, antes de Deus cumprir o propósito na vida dela, que era ser rainha, ela se preparou por 1 ano. Mas quando chegou a vez dela, ela estava preparada para aquele momento. E estando preparada para aquele momento, ela recebeu de Deus a vitória. E nós como estamos? Enquanto Deus não cumpre o que tem em nós, nós estamos nos preparando para que a promessa de Deus se cumpra? Pode falar, Tiago. Inclusive, pastor, a gente, como o pastor mesmo disse, a gente já ouviu muitas vezes, até através de profecia, através das situações, que Deus tem um propósito na nossa vida, né? A gente pega vários exemplos bíblicos, alguns que eu gosto de citar, por exemplo, Daniel. Daniel, depois que Judá foi levado cativo para a Babilônia, e Nabucodonosor decidiu colocar alguns judeus, né, para trabalhar para ele na corte, Daniel foi preparado 3 anos para poder servir na corte. Mais do que servir na corte, ele serviu ao propósito de Deus dentro daquela corte, né, de Nabucodonosor. Pega o exemplo também de José, que recebeu o sonho de que Deus colocaria ele as cidades do povo judeu, depois, né, da família de Jacó, só que ele passou por um processo difícil, né? Foi vendido como escravo, foi lançado no cárcere, e só depois, né, que Deus usou a vida dele ali para revelar um sonho para Faraó, que ele foi exaltado como governador. O próprio Davi também é outro exemplo disso, né, que cuidava lá do rebanho do pai dele, né, e quando Saul foi lá a mando do Senhor para ungir um rei, Davi estava trabalhando lá com os rebanhos, e os outros irmãos de Davi estavam ali na salinha junto com Samuel, né? Só que Deus falou para ele, não é nenhum desses aí, é o que está lá no rebanho, espera ele chegar, que é ele que vai ser o rei. Mas isso, até ele assumir esse trono, ainda demorou também, porque ainda Saul estava na ativa, né, como rei, e ele foi perseguido por Saul, enfrentou algumas batalhas, e só depois, com mais ou menos, acho que 30 anos de idade, que ele foi assumir o reino dele. Na época ele tinha 17, né, quando ele estava cuidando do rebanho. E com 30 anos, ele foi assumir o reino de Israel, né, e reinou ali 40 anos. Então, é como o pastor disse, tem um propósito, tem um tempo, né, e nesse tempo Deus usa as situações para nos moldar, nos capacitar e nos adaptar ao propósito que Ele quer cumprir nas nossas vidas. E é interessante Davi isso, né, irmãos? Porque, olha que interessante, né? Quando ele se põe para enfrentar o gigante Golias, ele já tinha tido experiências anteriores, né? Porque ele se preparou, vamos dizer, né? Deus preparou ele para aquela situação, porque ele teve que enfrentar o urso, teve que enfrentar o leão, para depois encarar o gigante. Então, quando o gigante veio, para Davi, ele falou assim, não,
para mim é mais uma oportunidade, porque eu já venci o urso e leão ali, e eu vou vencer o gigante, da mesma forma Deus vai me dar vitória. Então, irmãos, Deus, Ele vai nos dando oportunidades para nos preparar para aquilo que Deus tem lá na frente. Note, que antes de vencer Golias, Davi teve que vencer o urso, teve que vencer o leão, né? Então, nós temos que entender isso. O tempo da promessa de Deus cumprir foi determinado pelo próprio Deus, e Ele vai chegar no tempo certo. Mas enquanto não chega, o que é que nós estamos fazendo? E isso serve, Tiago, para uma coisa interessante. Muitas vezes, Deus nos fala assim, irmãos, e não é pecado, Deus faz promessa, Deus prometeu nos abençoar nessa terra também. Vou te dar um emprego abençoado, vou te abrir uma porta de emprego abençoada. É lógico, irmãos, dentro do propósito de Deus, Deus pode fazer o que Ele quiser, te pegar de um lugar e te colocar num outro muito grande, porque Deus pode fazer isso, né? Mas, em via de regra, você para e pensa, Deus falou para mim que vai me dar um emprego muito abençoado. Aí você pega o contexto que a gente vive. Para trabalhar em uma grande empresa, a empresa exige que você tenha faculdade, que você tenha outros cursos de aperfeiçoamento na área, dependendo do que você vai estudar. Aí acontece, Deus fala para o camarada, eu vou te dar um emprego abençoado. Aí o camarada senta lá na rede, né? E espera Deus abrir a porta, mas não se prepara, não busca, não se aperfeiçoa, e aí acontece, aparece outro preparado e passa à frente dele, e ele chora, eu perdi a bênção. Não perdeu, não se preparou. Davi foi chamado trabalhando, né? Ele estava cuidando do rebanho, não estava lá parado, deitado na rede, ele estava trabalhando quando foi chamado para ser rei. Quando foi chamado, né? Então note, irmãos, que o preparo, Deus vai dar as oportunidades. Deus vai preparar o caminho, e aí você tem que aproveitar as oportunidades que Deus dá, e ir se preparando para o dia do cumprimento da promessa. Deus fala para você assim, você vai ser um grande pregador da palavra, mas o camarada não lê Bíblia, não estuda, não faz nada, e quer ser um grande pregador da palavra. Quando que vai ser? Nunca. Aí, as coisas demoram a acontecer, aí vai falar assim, Deus prometeu e não cumpriu. Não, você não se preparou para Deus cumprir. Né? Deus vai te usar como uma pessoa que louva e através do seu louvor, é aquele negócio, irmãos, dom e talento Deus dá, mas não custa se aperfeiçoar, procurar, né, um curso. Irmãos, eu não sou cantor, eu não sei essa parte para mim, né? Mas se eu fizer um curso e me aperfeiçoar, eu vou aprender a cantar. Então, irmãos, o preparo muitas vezes depende da nossa atitude. Nós temos que procurar nos preparar. Temos que estar preparados para o que Deus tem para a nossa vida. Esther é um exemplo, ela se preparou 1 ano. Quando chegou a oportunidade, ela se destacou, né, naquilo que Deus tinha de propósito para ela. Então, irmãos, isso é um exemplo para nós. Dentro do tópico 1 ainda da lição, nós temos que estar preparados. Por quê? Porque a ordem parte do próprio Deus, né? Para enfrentar as situações, irmãos, e aí é o tópico, agora entrando, né, o tópico 2 da lição. Por quê? Porque para enfrentar as situações, primeiro, nós temos que ter coragem. E o tópico 2 da lição fala aqui, né, coragem para ser diferente. Note que nós falamos no começo sobre não se conformar. Não se conformar, não tomar a forma. E Esther ali, ela teve o que, irmãos? Coragem para ser diferente, né? Esther mostrou-se, né, ser uma mulher de coragem. E aí, meus irmãos, isso vem o que? Vem de posicionamento e atitude, que depende muito da fé. Você tem que confiar no que Deus te prometeu, você tem que confiar no que Deus te falou, e você tem que, num ato de fé, ter coragem para tomar atitude conforme a orientação de Deus. Esther, ela se mostrou uma mulher de coragem. Por quê? Aí o bispo Abner dá uma explanada aqui, ele fala assim, cada um de nós tem uma reação diferente em relação aos obstáculos que surgem em nossa caminhada. Então note, irmãos, que nós falamos ali, ficou bem claro. Deus tinha um propósito, Deus tinha um objetivo, e Deus queria cumprir esse objetivo. Para cumprir o objetivo, Deus esperava de Esther um posicionamento.
Esther tomou coragem e se posicionou. Então, cada um de nós enfrenta hoje um momento. Uma coisa que eu tenho visto muito sido falar, né, nesses dias. E eu usei também isso como exemplo, né? Todos nós hoje, a humanidade, irmãos, o mundo, está atravessando o mesmo mar. Que é o quê? A dificuldade no enfrentamento dessa pandemia, a crise econômica, as diversas situações que todo esse cenário causou. Ou seja, todos nós estamos atravessando o mesmo mar, porém, não no mesmo barco. Cada um em barcos diferentes, cada um no seu barquinho. Lembra a mensagem ali, né, dos discípulos atravessando o mar? A Bíblia diz que vários outros barcos acompanhavam eles. Então, o cenário nosso hoje é exatamente esse. Nós estamos atravessando o mesmo mar de dificuldade, porém em barcos diferentes, né? E aí, as reações, quando eu digo barcos diferentes, é isso. As reações de cada um em relação a atravessar o mar revolto e a tempestade que estamos enfrentando. Então, vem uma pergunta na nossa mente, né? Quem é você no tempo da adversidade? E outra coisa, pastor, né? E nesse barquinho tem que ter Jesus dentro, né? Porque tem barcos que não tem Jesus dentro. Está sem Jesus. E mesmo que Jesus esteja dormindo, ele pelo menos está lá dentro. Você pode despertar ele, ele vai te ajudar. Agora, tem pessoas que estão atravessando essa tempestade, esse mar bravio, sem Jesus estar dentro da tempestade. A tendência, aliás, sem Jesus estar dentro do barco, a tendência é afundar, é naufragar, se não tiver Jesus lá dentro. Essa é a realidade, né? Nós estamos atravessando, cada um na sua condição. Uns com Jesus, outros sem ele. E aí, meus irmãos, quem está sem ele, convida ele para entrar no barco, né? Aceita Jesus como Salvador, recebe ele na sua vida, ele vai entrar no teu barco, e Jesus estando no barco, a garantia de que o barco atravessa a tempestade. Mas, o que acontece, irmãos? Esse texto, né, esse episódio da travessia do mar, é muito interessante. Por quê? Porque os discípulos estavam ali e tiveram uma reação. Então, nós estamos atravessando o tempo da calamidade. E qual é a reação que nós estamos tendo? De que forma nós estamos reagindo? Aí vem a pergunta: você é aquele que se amedronta, né, e se esconde? Ou você é aquele que corre até o Senhor, como os discípulos fizeram no barco? Jesus, nós vamos perecer, ajuda a gente aqui. Ou você é aquele que corre aos pés do Senhor e pede ajuda, orientação e revelação de Deus para enfrentar a dificuldade e a calamidade do qual você está enfrentando. Para quê? Para justamente sair vencedor dela. E isso, meus irmãos, é o exemplo que Esther nos dá. Por quê? Porque no meio da sentença de morte, a sentença havia sido dada. No meio da sentença de morte, Esther, ela toma uma posição. Só que ela vai orar a Deus e pedir ao Senhor o quê? A orientação. Então, note, irmãos, que eu estou dizendo, nós estamos atravessando a mesma calamidade, mas nós estamos orando a Deus e pedindo a Deus a orientação para passar por isso conforme a vontade de Deus? Nós estamos buscando de Deus orientação e pedindo a Ele que nos revele as atitudes que nós temos que ter para poder vencer a situação que nós estamos enfrentando? Como é que nós estamos enfrentando a situação? Nós estamos, nos amedrontando, como Elias, correndo para a caverna e se escondendo. O que nós estamos fazendo? Por quê, irmãos? A coragem exige ação. E é interessante que eu falei que nós, todos nós, somos servos de Deus, somos filhos de Deus. E a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia e de fortaleza. Então, Deus espera de nós o que, irmãos? Uma atitude. Deus espera de nós um posicionamento de fé. Esther, quando tudo dizia que não tinha jeito, e está no tópico 2 da lição,
quando tudo dizia que não tinha jeito, ela acreditou que a solução estava em Deus. Então, ela foi buscar em Deus o quê? A solução, ou a estratégia para enfrentar a situação. Irmãos, como é que nós estamos reagindo diante da calamidade que nós estamos enfrentando? Porque eu tenho dito aqui, irmãos, nós como igreja estamos no meio disso. E o que nós como igreja temos feito? Aqui no Limoeiro, nós temos orado ao Senhor, buscado em Deus direção, e eu tenho ensinado isso, irmãos. Vamos dobrar o joelho e orar. Por quê? Porque a única esperança no tempo que nós estamos vivendo está em Deus. É só Deus que pode nos dar uma direção, nos livrar dessa situação e nos guiar pelo caminho da vitória. Essa resposta que todos procuram, Tiago, ela vem de Deus. Não há outro caminho. Em Deus está a nossa esperança e em Deus nós temos que depositar a nossa confiança. Esther, quando tudo dizia que não, ela foi buscar uma solução em Deus. E aí, é aquilo que eu falei, ela nos ensina a não murmurar e a não fugir da prova, indicando-nos que necessitamos estar aos pés do Senhor em todo o tempo, mesmo em meio aos grandes infortúnios. Irmãos, quem é você no meio da luta? Como eu disse aqui, você é aquele que se amedronta e se esconde, ou você é aquele que entende que o tempo da adversidade é um tempo de despertamento de Deus para nós buscarmos ainda mais o Senhor, Quer falar, Tiago? Inclusive, pastor, eu tenho um exemplo da mulher do fluxo de sangue, Vê a posição que ela estava ocupando ali, De acordo com a lei, ela era cerimonialmente impura, não podia estar no meio daquela sociedade, no meio daquelas pessoas, não podia nem sequer tocar em ninguém. Fora que tinha uma multidão na frente dela até chegar a Jesus. Mas ela teve atitude, que nem o pastor falou, de atitude, ela teve atitude e coragem, inclusive para enfrentar a lei que era contrária a ela, a multidão também que estava no caminho para chegar a Jesus com fé, e já tinha colocado no seu coração, eu só preciso tocar nele e eu sei que eu vou ser curado. E foi o que aconteceu com ela. Ela passou pela multidão, ela, digamos assim, entre aspas, desafiou a lei para poder alcançar a bênção. E Deus confirmou que a atitude dela não foi uma afronta à lei dele, mas foi um ato de fé que é maior do que a lei. E ela teve essa atitude e foi beneficiada. Se a gente tiver a mesma atitude de chegar a Deus, de fazer a vontade dele com coragem, com certeza a gente vai ser bem sucedido e vai alcançar os nossos objetivos e ao mesmo tempo vai glorificar Deus, que vai fazer a obra dele na consequência. Atitude de coragem, Irmãos, coragem está intimamente ligado à fé. Esse exemplo da mulher de fluxo de sangue é tremendo nisso, porque cerimonialmente ela é impura, ela nem podia estar no meio da multidão, mas num ato de fé e num ato de coragem, ela estava tremendo, vamos dizer assim, ela sentiu medo, mas a reação dela em relação ao medo foi o quê? Pela minha fé que eu tenho nele, pela fé que eu tenho nele, eu vou fazer o que Deus pôs no meu coração. Ela foi lá, tocou em Jesus e recebeu o milagre. Inclusive, pastor, depois que Jesus curou ela, Jesus falou, quem me tocou? Ela veio tremendo, o texto fala que ela veio tremendo, por quê? Ela estava com medo que Jesus, denunciasse ela, você é impura, você não poderia me tocar. Mas foi muito pelo contrário, ele falou, grande foi sua fé, filha, você está curada. Jesus honrou, a coragem daquela mulher. E é isso, irmãos, que Deus espera de nós. Por quê? Atitude de coragem. Uma coisa que a Bíblia nos mostra, irmãos, sobre o cristão e sobre o Filho de Deus, por isso que eu perguntei, quem é você? Aquele que se amedronta e se esconde, ou aquele que tem atos de fé diante da adversidade? Por quê? A Bíblia nos mostra que o cristão e o Filho de Deus não tem, irmãos, base bíblica para quê? Para retroceder e fugir. Pelo contrário, a Bíblia, por exemplo, em Lucas 9:62, a Bíblia diz assim, aquele que lança a mão do arado e volta para trás e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então note que nós não temos base bíblica para retroceder, nós temos base bíblica para avançar, E avançar exige fé e coragem. Inclusive, pastor, em Apocalipse fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus,
tímidos aí no sentido de ser covarde, não no sentido de ser uma pessoa, né, introvertida, mas de ser covarde mesmo. Deus não gosta de gente covarde. E um outro exemplo é Gideão, né? Deus falou assim, ó, o primeiro que Deus rejeitou, os primeiros, volta para casa. Quem? Os medrosos e os covardes. Foram os primeiros que Deus rejeitou. Os medrosos e os covardes. Deus falou, pode voltar. 22 mil, não, 10 mil, né? Eu lembro exatamente. Total 22 mil. 22 mil voltou para trás, né? E aí Deus faz mais uma prova ali e ficou só 300. Mas eram 300 corajosos, 300 preparados para enfrentar o propósito de Deus. Então, irmãos, o posicionamento, a ação e a atitude conta muito em relação ao propósito que Deus tem conosco. Como eu disse, o plano, o propósito e o objetivo é de Deus, mas Deus espera de nós, irmãos, atitudes de coragem, de ousadia, porque Ele já nos deu o espírito de coragem e de ousadia, não de temor, mas de coragem e de ousadia. Nós não temos base bíblica para retroceder, mas temos base bíblica para avançar. Hebreus 10, 39 fala assim, ó, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Paulo escreve em Filipenses, né? Prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus espera de nós atitudes de coragem. Nós devemos ser fortes, que é o tópico 2 da lição. Esther nos instrui que não devemos nos amedrontar perante os desafios da vida cristã. Irmão, eu tenho dito aqui, não há o que temer, nós temos Deus do nosso lado, e Deus vai cuidar de tudo. Não há, irmãos, base bíblica para retroceder, nós temos que avançar e seguir em frente. E isso é tão fato na Bíblia, que todos aqueles, né, que Deus chamou, a ordem de Deus foi: se esforce, não perca o ânimo e seja corajoso. Note, irmãos, que isso é base bíblica. Não estou falando, né, de história de pastor, não é o pastor Eduardo, ou o irmão Tiago, ou a irmã Luciana que está pedindo para você ser assim. Foi Deus que falou para nós sermos assim. Diante da adversidade, temos que nos esforçar, ser corajosos e, acima de tudo, não desanimar. Porque o tópico 2 fala sobre isso, né? O 2.2. A ordem é para se esforçar e não perder o ânimo. Isso é constante nas Sagradas Escrituras. Quando Deus chama Moisés, está aqui meu exemplo bíblico. Quando Deus chama Moisés, né? O que Deus fala ali, ó? Foi determinada ao povo de Israel, em ocasiões de ameaça e de provação, que fossem fortes e corajosos e não perdessem o ânimo, né? Aí tem a referência que a revista dá, Deuteronômio 31:6, né? Vamos ler, irmãos, só para a gente entender, né? Deuteronômio 31:6. A ordem de Deus, ó, diante da adversidade: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará, né? Então note, irmãos, que diante da adversidade, a ordem de Deus é: se esforce, não perca o ânimo, seja corajoso. Josué, né? Josué capítulo 1, Josué, eu sou contigo, apenas se esforce e tenha bom ânimo. Não temas, porque eu sou contigo. Então note, irmãos, que Deus está sempre conosco, nos encorajando a enfrentar as situações, sem medo, sendo forte e corajoso. Por quê? É a palavra de Deus que está dizendo isso, né? Então, que nós possamos, né, irmãos, ter Esther como exemplo e a Bíblia como exemplo na nossa vida, e o quê? Enfrentar as situações adversas da nossa vida com coragem e com ousadia. É isso que Deus espera de nós, né? Seja forte e corajoso. Lembra que eu falei? Não importa a tua condição. Novamente voltando a Gideão. Gideão falou assim, ó: ô Deus, eu sou pequeno,
Minha família é a mais pobre da tribo, né? Eu não tenho condição. Deus falou assim, ó, eu não estou olhando para isso. Vai nesta tua força, né? Varão valoroso. Então, irmãos, Deus manda Gideão se esforçar, porque Deus seria com ele, né? Então, irmãos, não importa a condição que você está, tenha coragem, tenha ousadia, seja forte e tenha bom ânimo. Deus está com você, Deus está conosco e Deus vai nos dar a vitória, né? O tópico 2.3 fala assim, ó, não tenha medo de sonhar. O que é isso, meus irmãos? Nós temos a promessa. Você já se pegou, Tiago, imaginando assim, ó, Deus promete. Irmão, eu sou assim, eu falo para os irmãos aqui no Limoeiro, eu sou assim, irmãos. Deus fala comigo, ou eu leio a Bíblia e vejo uma promessa, eu fico me imaginando, já tomando posse daquilo que Deus falou. Eu fico já assim, ó, com a mente lá, Deus vai fazer assim, Deus vai realizar assim, Deus vai... E eu já fico imaginando Deus fazendo, irmãos. Isso é pecado? Não é pecado. Por quê? Porque se Deus fez a promessa, Deus vai cumprir o que Ele prometeu na nossa vida. Então, nós temos sim, você pode sonhar, você pode imaginar Deus te abençoando, Deus... Mas aí, irmãos, dentro da promessa que Deus fez, nós precisamos o quê? Agir como Esther agiu. Durante um ano ela se preparou, quando chegou a oportunidade, ela foi abençoada, entendeu o propósito de Deus, diante da adversidade, ela orou, jejuou, buscou direção de Deus, e seguiu em obediência aquilo que Deus pôs no coração dela, e no final, ela tomou posse daquilo que Deus prometeu que ia fazer sobre a vida dela. Então, irmãos, não é pecado sonhar, sonhe, planeje, faça isso, no final, Deus vai cumprir o propósito, desde que você mantenha firme a sua fé no Senhor, mantenha firme a sua vida com Deus, seja forte, corajoso, tenha bom ânimo e vai seguindo, que Deus vai nos abençoar. Esther, irmãos, demonstrou isso, né? Diante da adversidade, a lição fala e nos ensina que Esther demonstrou algumas virtudes, né? Demonstrou virtude, que é o que, irmãos? Que é uma característica que Deus espera que nós tenhamos. O tópico 3 fala assim, né? Esther, uma mulher virtuosa. Como uma serva obediente, Esther agiu de maneira correta em todos os momentos. O que é interessante, irmãos, e eu estudando sobre isso, Deus me levou a pesquisar o sentido, né, a etimologia da palavra virtude. Por quê, irmãos? Esther foi uma mulher virtuosa naquilo que Deus tinha de propósito para ela. E a virtude, muitas vezes, é um atributo que Deus espera que nós tenhamos na nossa vida, né? Por quê? Virtude, irmãos, o sentido da palavra virtude, ela tem origem no latim, né? Virtus, com raiz em vir, e está associado o quê? A valentia está associado à valentia do guerreiro, força viril. Mas essa palavra também deriva do termo grego arete, que se refere ao conceito de excelência, concernente a um comportamento ético superior e excelente. Então, o que isso tem a ver, irmãos? Esther, ela não se atemorizou diante da situação, ou seja, do decreto de morte, mas ela com virtude encarou essa situação. Como? E aí, parafraseando o significado da palavra virtude, quando a situação veio, Esther enfrentou ela com valentia e bravura, porque as ações dela mostram que com valentia e bravura ela superou as dificuldades e os problemas que apareceram ali. Primeiro, ela não podia chegar diante do rei, mas ela fez isso. Ou seja, coragem e bravura de um guerreiro, de se colocar à frente da guerra. Muitas vezes, o que Deus espera de nós é isso. As situações estão aí nos afrontando, e Deus espera que a gente tenha
uma atitude de um guerreiro, de bravura, de coragem, de se colocar diante da situação, enfrentando a situação que é adversa. Irmão, Esther, ela agiu de forma excelente. Por quê? Ela buscou a orientação de Deus, se portou com superioridade em relação às ameaças, e sua atitude foi de bravura em relação à situação. Ela não se conformou com a situação, ela enfrentou na orientação de Deus. Irmão, isso é ensino para nós. Por quê? Porque muitas vezes nós nos conformamos com a situação. Eu me conformo com a doença, eu me conformo com a luta, eu me conformo, vamos dizer, né? Meu marido, eu vou usar o exemplo, irmãos. Meu marido não muda, então eu me conformo. Minha esposa não muda, então eu me conformo. Meu filho não muda, e eu me conformo, e eu aceito a situação, e vamos dizer assim, né? Eu vou levando a vida. Mas Esther não fez isso. Esther, irmão, numa atitude numa virtude, né, que demonstrou ali bravura, que demonstrou ali que ela não se conformou com a situação, ela foi lá e falou: bom, se Deus espera que eu faça algo, né, que eu tenha alguma atitude, para que Ele venha agir, eu vou tomar essa atitude. E ela foi lá e fez, irmãos. E o que aconteceu? Na hora que ela chega diante do rei, talvez estava tremendo ali também, como a mulher do fluxo de sangue, talvez estava ali toda temerosa. Meu Deus, o que vai ser? Talvez pensando, como vai ser? Meu Deus, e agora? Mas eu vou. E ela foi. E quando ela chega lá, irmãos, o rei estende para ela o cetro e fala assim: ó, vem, pode falar o que você precisa. Interessante, pastor, que essa situação, a nossa postura, Deus só muda quando a gente tem uma postura de coragem, uma atitude para enfrentar a situação. A situação não vai mudar enquanto a gente ficar acomodado. Enquanto a gente ficar acomodado, esperando cair do céu, Deus também não vai mudar a situação. Mas quando a gente tem uma postura como teve Esther, né, de entrar na presença do rei, mesmo a lei sendo contrária, da mulher de fluxo de sangue, também mesmo a lei sendo contrária, enquanto a gente tiver uma postura corajosa, a nossa situação não vai mudar. Essa pandemia não vai passar, a economia vai continuar difícil, a situação dentro da nossa família também vai ficar complicada. Estou falando no geral, né? A situação na sociedade vai ficar difícil porque espera uma postura da nossa parte. Enquanto a gente não tomar essa postura, a situação não muda. Deus não muda a situação. Então a gente é parte do propósito de Deus para mudar a situação. E Deus está esperando nossa postura. E isso faz parte do processo, né? Irmãos, eu tenho ensinado aqui, tenho dito isso. Irmão, Deus é poderoso para Ele fazer o que Ele quiser. Mas muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de participar daquilo que Ele quer fazer. E isso, irmão, está dentro da soberania de Deus. Deus fala assim: ó, eu quero usar o Tiago para um propósito. E não é que Deus não pode fazer, mas Deus quer usar o Tiago, Deus quer usar o pastor Eduardo. Então, Deus espera que a nossa ação em relação a isso seja de contribuir para o propósito que Deus tem. E isso não diminui o poder de Deus, porque, como eu disse, o vaso é o Tiago, sou eu. E Deus propôs usar aquele vaso, e Ele vai usar, né? Se nós nos colocarmos na posição como Esther fez, né? Então, Esther, diante da situação, falou assim: ó, Deus quer que eu enfrente aquilo. Eu não vou me esconder. Eu vou fazer o quê? Eu vou lá e vou enfrentar a situação. Esther foi lá. E isso dizia o quê? Coragem e bravura, que é o significado da virtude aqui, né? Uma mulher virtuosa, corajosa. E o texto ainda fala aqui, ó: a vida de Esther foi um exemplo de que a bravura é mais admirável que o medo, né? Através da vida de Esther, temos a certeza de que Deus nos faz prevalecer diante das lutas diárias. Então note que ela teve que ter coragem para ir ali. Ela orou a Deus, pediu a providência divina, mas aí aquele negócio, ela não orou e ficou assim esperando, né? Bom, agora que eu já orei e jejuei, eu vou esperar Deus fazer. Não. Por quê? Porque ela entendeu que ela tinha que ter uma atitude. E Deus ia cooperar com a atitude dela. É isso, irmãos, que eu acredito que está claro para quem está me ouvindo hoje. Existem situações que o Tiago deixou bem claro. Deus vai fazer e quer fazer, mas de acordo com a sua atitude. O que você... A ação que você fizer. Pode falar, Tiago. O exemplo disso é o povo para entrar na terra prometida, né? Deus já tinha dado a terra, mas
Deus esperava a postura do povo de entrar na terra e guerrear. Só que a vitória era garantida. Praticamente os inimigos iam cair nos pés dele, porque Deus garantiu isso. Só que o povo tinha que ter a postura. Em alguns momentos eles tiveram dificuldade, porque eles deixaram por algum momento de confiar na promessa de Deus que a terra era deles. Mas quando eles acreditavam nisso, eles venciam facilmente os inimigos. A situação de Ai foi um exemplo. Outras situações que ele deixava algumas pessoas que eram para ser eliminadas, né? Algumas nações que eram para ser eliminadas, eles deixaram algumas pessoas vivas, que ali foi um momento de fraqueza na fé. Mas toda vez que eles tiveram fé, a promessa de Deus sempre se cumpria, porque o que Deus promete, Ele cumpre. E isso, irmãos, é importante para nós. Confiar na promessa de Deus. Deus fez a Esther a promessa. Exigiu uma ação dela. Ela tinha que confiar no que o Senhor falou e fazer conforme Deus falou. E esse é o ensino para nós. Por quê? Esther, ainda no tópico 3 já, indo para o final, Esther apresenta que mesmo diante das circunstâncias adversas, o Senhor pode mudar o rumo da história. Então note que a situação era adversa, o problema aos olhos do homem era impossível, porque não se podia revogar. A situação diante dos homens era impossível. Mas Esther tinha que crer o quê? No Deus no qual todas as coisas são possíveis. Não há impossíveis para Deus. E aí, a atitude de fé de Esther era confiar na providência de Deus. De que Deus poderia mudar a situação. De que Deus poderia dar vitória sobre aquela situação. Para isso, ela teve que ter a atitude de ir lá e falar com o rei. De arriscar a sua vida, para ir falar com o rei. Ô irmão, deixa eu dar um exemplo para você. Nós somos o povo de Deus. E nós estamos, irmãos, no meio de uma pandemia, E Deus espera de nós o que, irmãos, nessa pandemia? A atitude, Às vezes, irmão, nós estamos aqui hoje, tá eu, Tiago e a irmã Luciana. Você acha que nós não estamos nos arriscando, sair de casa, vir para cá, para poder transmitir a palavra de Deus para você? Estamos nos arriscando, mas irmão, estamos nos arriscando confiando que Deus nos guarda. É essa a fé que nós temos. Estamos sendo prudentes, usando álcool em gel, mantendo distância, usando máscaras, mas estamos confiando que Deus nos guarda para poder continuar pregando a palavra de Deus através das lives, para que Deus alcance a sua vida com a palavra. É um risco. Eu poderia falar assim, quer saber, vou ficar da minha casa, sentadinho lá na minha cadeira, e faço de lá. Poderia, irmãos, mas não é o que Deus pôs no nosso coração. Então, nós estamos debaixo da orientação de Deus, e confiando no que Deus pode fazer. Tendo fé no propósito de Deus e crendo que Deus vai alcançar vidas e famílias através daquilo que nós estamos fazendo aqui todas as manhãs e todas as noites, transmitindo a palavra de Deus. É um ato de coragem diante de uma situação que dá medo. Irmão, você acha que a gente tem medo de pegar? É lógico que a gente é ser humano, irmão. Não estou falando assim, nossa, eu não estou nem aí para o corona. Não, irmãos. Nós temos medo, nós nos cuidamos. Mas o medo não nos domina, por quê? Porque estamos confiando primeiramente em Deus. E sabendo que Deus, que é fiel, que fez a promessa, vai nos guardar e vai nos capacitar para continuarmos fazendo a obra de Deus. Temos essa confiança no Senhor. A atitude de Esther foi de coragem. E nós, irmãos, como cristãos, precisamos seguir o exemplo de Esther. Qual? Nos submeter à vontade de Deus, àquilo que Deus tem para nós. E esse tempo que estamos vivendo é uma oportunidade, irmãos, de manifestarmos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Deus quer usar a mim e a você. Deus quer usar cada um de nós. Deus quer que nós, como instrumentos dele, como vasos de honra que somos, escolhidos pelo Senhor, Deus quer, através da nossa vida, irmãos, realizar grandes obras nesse tempo que nós estamos vivendo. Esther e Mardoqueu ali foram os canais de bênção, usados por Deus, para naquele tempo trazer uma grande vitória para o povo. E nós, como povo de Deus, somos também, neste tempo, chamados para, através de nós, Deus manifestar a sua glória, Deus manifestar o seu poder. Irmão, Esther, Mardoqueu, foram bem-sucedidos naquilo que era o propósito de Deus. O inimigo queria destruir o povo. O inimigo queria destruir aqui a promessa de Deus na vida do povo.
Mas Esther e Mardoqueu se posicionaram com coragem, com virtude, com ousadia, e Deus usou eles para dar livramento a todo o povo. Que nós, como igreja do Senhor, no tempo que estamos vivendo, possamos nos posicionar e ser o instrumento de Deus para este tempo, usado pelo Senhor para manifestar a glória, o poder e a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, nós estamos encerrando esse trimestre, nós estamos encerrando esta revista que foi tão gloriosa para as nossas vidas. A conclusão diz assim, vimos neste trimestre que Esther e Mardoqueu foram bem-sucedidos diante de tantos desafios por causa da confiança que tinham em Deus. Foi preciso muita fé e coragem para realizar o que eles realizaram. Que Deus levante servos de maneira intrépida para exercerem a liderança debaixo da sua graça. Que nós, irmãos, neste tempo, possamos ser os servos do Senhor, usados por Deus, com fé, coragem e ousadia, para manifestar neste tempo a glória de Deus. Porque para isso o Senhor nos levantou, para manifestar através de nós a sua glória, para que através da sua vida, da nossa vida, o nome do Senhor seja glorificado. Assim, meus irmãos, encerramos a lição deste trimestre. Semana que vem, permitindo Deus, estaremos iniciando um novo trimestre, uma nova revista, um novo estudo da palavra de Deus. E cremos que Deus vai nos abençoar. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, que ficou conosco até este momento. E nós vamos agora orar ao Senhor. Vamos agora interceder ao Senhor pelos pedidos de oração, crendo que Deus é fiel para dar vitória. Eu te convido a orar comigo. Curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor, agradecer por este momento e interceder pelos pedidos de oração em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, neste momento nós nos colocamos em oração e intercessão diante do Senhor. Oramos, Senhor, pelos pedidos de oração que nos tem feito. Oramos pela Maria Helena, oramos, Senhor, em nome de Jesus, por aqueles que estão enfermos. Pedimos ao Senhor que visite com o teu poder e com a tua graça. Oramos pelo Douglas, oramos, Senhor, em nome de Jesus, pelos teus filhos que estão passando um momento de dificuldade neste momento. A tua palavra, Senhor, diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, Deus, pedimos ao Senhor neste momento que venha socorrer agora com poder e com graça. Socorre os enfermos, vá de encontro a Maria Helena naquele leito que ela está, restaura a saúde dela, opera, Senhor, com graça, com poder e com autoridade. Restaura em nome de Jesus a saúde da Maria Helena, em nome de Jesus. Visita o Anderson, visita o Douglas, Senhor, visita o Kellison, em nome de Jesus. Vai curando a enfermidade, vai repreendendo o mal. Visita os leitos de hospital nesse momento, Senhor. Cada um que está enfermo, vai visitando com a tua graça. O Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que restaura, o Senhor é Deus que liberta. Visita, Senhor, com o teu poder, em nome de Jesus. Visita minha esposa, Senhor, repreende a enfermidade, o mal, dá vitória, Senhor, para minha esposa, em nome de Jesus. Vai operando com graça, poder e autoridade, vai manifestando o teu poder. Nós repreendemos em nome de Jesus toda enfermidade, todo mal, que saia em nome de Jesus. Fortalece aquele que está fraco, abatido, desanimado. Fortalece os teus filhos, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, fortalece, Senhor, as nossas vidas na tua presença. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, manifesta a virtude do Senhor sobre a vida daqueles que estão, Senhor, passando um momento de dificuldade. Socorre as famílias, envia providência, abençoa, Senhor, de forma especial e sobrenatural a vida dos teus filhos. Opera milagres, dá vitória, em nome de Jesus. Nós oramos e intercedemos pelas vidas e pelas famílias, entregando tudo nas tuas mãos, crendo que o Senhor tudo tem. Glórias a Deus. Oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe. À noite nós teremos o culto com a família. Às 18 horas estaremos aqui novamente cultuando ao Senhor do nosso culto com a família, e eu espero você
Espero que você convide pessoas. Deus tem uma palavra que vai falar ao teu coração e você será abençoado e abençoada por Deus. Deus abençoe você que ficou conosco até agora. Que Deus prospere a sua vida, o seu caminho e a sua casa. Espero você à noite, na live, na transmissão do culto com a família, e tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando. Deus abençoe, fique em paz e estende sua mão, que eu vou dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo esteja com você e com a sua família, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe em nome de Jesus.